Olá, Brasil! Olá, mundo! Estamos mais uma vez com o Dr. Laí Ribeiro, uma apresentação especial, é um Hangout Express. Inclusive, o tema também é um tema diferente. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais a vida científica, a vida acadêmica, a preparação do Dr. Laí Ribeiro para ele chegar nesses 40 anos de estudos, de pesquisa científica, onde ele faz da sua missão de vida cada vez mais divulgar qualidade de vida, qualidade de saúde para todos nós internautas através das diversas redes sociais e também das diversas mídias aí. Para nós irmos direto ao assunto, o Dr. Laí Ribeiro já está conosco aqui. Dr. Laí Ribeiro, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: como tudo começou? Como que o senhor entrou para a área da medicina, principalmente dessa transição Brasil-Estados Unidos? Foi prazer muito grande estar aqui conversando com você, internauta, que aí está aí nos assistindo. Pois é, eu decidi ser médico, eu tinha 8 anos de idade, eu me lembro que eu estava num elevador no Rio de Janeiro com a minha mãe, e entrou uma pessoa e disse que estava saindo do hospital de tuberculose, e eu não sabia o que era. Eu perguntei para minha mãe, o que é tuberculose? Aí ela falou, você não sabe? Eu tinha 8 anos e eu pensei comigo, eu vou saber responder qualquer assunto relacionado à doença. Eu me lembro que eu tomei a determinação que eu ia fazer medicina, aos 8 anos de idade. Aos 17, eu passei no concurso do Banco do Brasil, era, na época, o melhor emprego que você podia ter na América do Sul, não só no Brasil, e aquilo atraiu muito a minha atenção. E eu fui, com 17 anos, eu passei no concurso do Banco do Brasil, abandonei o estudo, fui trabalhar no banco. Com menos de 2 anos que eu estava trabalhando no banco, eu percebi que aquilo não era meu interesse. Eu, então, fui até o gerente do banco e pedi demissão. Ele não acreditava que eu estava pedindo demissão do melhor emprego que podia ter no Brasil. E ele perguntou para mim, o que você vai fazer do seu futuro? Eu falei, eu vou fazer medicina na Federal. Ele falou, mas você nem vai passar no vestibular? Eu fiz uma aposta com ele que se eu não passasse entre os 3 primeiros colocados, eu não aceitaria meu lugar na faculdade. Faltavam 10 meses e 28 dias. Eu estudei, passei no vestibular de medicina em 2º lugar. Poderia ter passado em primeiro, porque eu acertei o problema de física. Na hora de passá-lo para o gabarito, eu errei no passar, não foi no resolver o problema. Eu tive a oportunidade de fazer todo o curso médico em primeiro lugar, tive a oportunidade de fazer o pós-graduação, o mestrado em cardiologia em primeiro lugar, e quando eu me formei em 72, diz que final de 72. Final de 72, eu fui para o consulado americano e fiz o chamado ECFMG. Isso aqui tem 45 anos que eu validei o meu diploma de médico nos Estados Unidos. Está aqui o diploma, você, internauta, depois vai poder vê-lo com detalhe. Aí, como que é esse processo, doutor Laí, de Brasil para validar o diploma lá nos Estados Unidos? Conta em detalhes. Você vai no consulado americano, mostra que você é médico, mostra as suas credenciais e você faz um teste, claro, que em inglês, de medicina. Então, tem sei lá, 900 perguntas, não lembro mais exatamente o número delas, você fica mais ou menos umas 5 horas numa sala respondendo perguntas médicas. Isso é avaliado, computado, e depois, como vocês vão ver aqui, tem a oportunidade de ler, está dizendo aí que eu fui aprovado. Quando eu fui receber esse resultado, eu me lembro da pessoa, o consular que me entregou isso, disse, este ano, só 3 brasileiros passaram nessa prova. Eu não consigo provar isso aqui, porque eu não tenho isso, mas eu escutei isso do cônsul americano. Só 3 tinham passado nessa prova. Tá? Então, eu validei meu diploma nos Estados Unidos. Muito bem. Nós construímos um hospital em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Nós éramos 3 sócios, 21 médicos trabalhando, e uma sexta-feira o telefone toca, era um hóspede no hotel com dor no peito. Ligaram para mim, eu falei que eu estava saindo de um final de semana longo. A pessoa que ligou, que era o gerente do hotel, disse que tinha ligado para outros 2 médicos, eles tinham falado a mesma coisa. Eu falei, tá bom, estou indo. Cheguei lá, encontrei um sujeito que não falava português direito, que era um juiz aposentado polonês, que morava nos Estados Unidos, que comprava pedras semi-preciosas no Brasil e vendia em Nova York. E ele estava com dor no peito, suando, eu tirei um eletrocardiograma dele, estava infartando. Levei-o para o hospital. No caminho para o hospital,
ele me pergunta se eu conheço o filho dele. Eu falei, quem é seu filho? Ele falou, meu filho é Peter Marocco. Eu não conheço seu filho pessoalmente, mas eu conheço seu filho pelos livros, pelos trabalhos que ele publica. E o filho dele era encarregado de pesquisa cardiovascular de Harvard. 48 horas depois, o filho dele sai de Boston, Massachusetts, e vem até Teófilo Otoni ajudar a tomar conta do pai, que estava infartado. E ele era casado com uma brasileira, de Americana, São Paulo. E ele falava português fluentemente, e nós podemos conversar em português. A situação do pai complicou, ele ficou ali internado durante 15 dias. Na véspera do pai ir embora, nós tínhamos um centro de estudo, eu era o presidente do centro de estudo, e eu ia falar sobre arritmias na fase aguda do infarto do miocárdio para os meus colegas. Eu era o único cardiologista do grupo. E como o Peter sentou lá, eu pedi autorização aos meus colegas e falei no nome dele. Falei no nível dele, desculpa. Falei no nível dele. Quando terminou a apresentação, ele chegou para mim e falou assim, você quer ir para Harvard? Eu te levo. Aí eu falei, não, eu não tenho interesse em ir para Harvard. Eu estou muito bem acomodado aqui, eu tenho meu hospital, eu estou muito bem, estou satisfeito. Então, você já não validou seu diploma nos Estados Unidos? Eu falei, já. Então, você já tem algo que é o mais difícil de conseguir. Você não quer ir? Eu falei, não quero ir. Passaram-se 6 meses, nós estamos conversando no telefone, e eu pergunto para ele assim, e aquela oferta que você fez? Ele falou, continua de pé. Então, eu acabei indo para passar 1 ano, passei 17. Então, eu fui daqui para Harvard, não por mérito pessoal, porque eu estava no lugar certo, na hora certa. É o destino. Eu cheguei lá, claro, não tinha um nível de ninguém que estava em Harvard, meu nível era muito mais baixo. Eu tive que fazer muita coisa, eu tive que aprender muita coisa. Eu aprendi cirurgia cardíaca, para fazer cirurgia em animais, para operar, para fazer estudo. Eu tive que estudar estatística. Quando terminou 1 ano, é o nosso contrato, eu ia vir embora. Aí o doutor Eugene Braunwald, que assina aqui nesse documento que eu estive em Harvard, ele me chama e diz assim, você chegou aqui, você não sabia nada, você não sabia operar, você não sabia estatística, você não sabia nada. E nós te ensinamos tudo. Agora que você vai ser útil para a gente, você vai embora, por que você não fica mais 1 ano? Eu liguei para os meus sócios, convenci eles, fiquei mais 1 ano. Então, eu fiquei de junho de 76 a junho de 78 no Peter Ben Brigham Hospital, hoje chamado Brigham Women's Hospital, que é o hospital mais acadêmico de Harvard. E aqui está a documentação, você vai ver em detalhe aí, eu mostrando, provando isso. E nesses 2 anos que eu passei fazendo um fellowship em Harvard, eu tive a oportunidade de contribuir para a ciência com 15 trabalhos. Eu até chequei isso hoje, que eu não tinha passado, tem mais de 40 anos que isso aconteceu. Então, eu fui checar, eu publiquei 9 abstracts, e apresentei em conferências nos Estados Unidos, em diferentes cidades dos Estados Unidos, e publiquei 6 manuscritos. Então, eu publiquei um total de 15 trabalhos científicos em 2 anos. Se você questiona se é verdade ou não, você entra no meu site, vai lá e procura onde é que estão, clica, tá, trabalho por trabalho lá, impresso, publicado, para você ler. Tá? Pode ir lá e checar, está lá. Mas só para te dar uma ideia, eu trouxe, por exemplo, um deles aqui, ó. Vocês estão vendo que eu sou o primeiro autor, vocês estão vendo que aqui está escrito Harvard Medical School. Deixa eu apresentar para você um segundo. Vocês estão vendo que eu sou o primeiro autor, Laí Ribeiro, e aqui está Harvard Medical School. Deixa eu apresentar para você mais um, dos 149 que eu tenho. Aqui está Laí Ribeiro, primeiro autor, aqui está Harvard Medical School. Eu agora pergunto para você, se eu tenho um certificado de Harvard, se eu tenho 15 trabalhos publicados em revistas médicas americanas indexadas, dizendo que eles são provenientes de Harvard, você pode checar isso no meu site, como é que eu não passei por Harvard? Quer dizer, quando alguém declara que eu não passei por Harvard, essa pessoa não tem nenhum conhecimento do que ela está falando, porque a prova está aí. Você quer prova mais contundente que essa? Então, eu acho um absurdo alguém levantar difamar. Isso é difamação. Doutor, logicamente o brasileiro comum ele não tem acesso a Harvard, nem imagina como que é. Rapidamente, Harvard é uma grande estrutura, não é isso? Harvard é uma universidade com dezenas de hospitais na parte médica, com mais de 100 mil alunos, entendeu? Um campus em diferentes lugares, tem campus em Cambridge, que é do outro lado do Charles River, tem campus universitário
em Boston. Então, é muito grande, é muito grande. Se alguém manda um e-mail para lá, mandar para onde? Para quem? Perguntando o quê? Entendeu? Ainda mais esse e-mail que não tem cabeçalho. Ele não tem nem para quem enviou, nem quem recebeu, nem o destinatário, nem o quem está enviando. Então, o próprio e-mail é fake, na minha opinião. E nós vamos provar isso no decorrer do processo. Mas... Pode falar. Pode falar, doutor. Pode falar. E são 40 anos, então, quando o senhor fez esse início, esse trabalho lá em parceria com Harvard? Tem 42 anos que eu passei por lá. Tem 42 anos que eu saí de lá. Então, não é um negócio de ontem. Onde é que você coloca um material de 42 anos atrás? Ele não fica disponível para qualquer e-mail que chega, se é que chegou algum e-mail. Se é que chegou. Mas a prova aqui é muito contundente. O trabalho está publicado, está no Revista Médica indexada, que você pode procurar, está lá o meu nome e está lá de onde que vem, Peter Ben Brigham Hospital, Harvard Medical School. O que mais você quer? Como é que pode aparecer 15 trabalhos meu de Harvard, se eu não estivesse lá, se eu não estivesse trabalhando lá? Então, durante 2 anos da sua vida, o senhor trabalhou no ambiente de Harvard, estudando, trabalhando... 16 horas por dia, tempo integral, não fazia outra coisa, só me dedicando ao estudo e à ciência em Harvard. E, logicamente, aproveitando essa parceria, esse pedido, esse convite do Dr. Peter Barocco, né, que uma lição da vida, o senhor coincidentemente lá atendeu o pai dele e recebeu esse convite. Não poderia deixar de não atender. Aí você está no lugar certo, na hora certa. Mas eu sempre digo o seguinte, que sorte é contra a preparação e contra a oportunidade. Eu estava preparado, eu tinha terminado o meu mestrado de cardiologia, eu tinha tirado o primeiro lugar, então eu tinha receitado tudo na papeleta do pai, no portfólio do pai dele, e tinha colocado lá, e ele chegou dos Estados Unidos e olhou e concordou. Quer dizer, é um somatório de coisas que foram acontecendo. Isso não é sorte, não. Isso é sorte, é preparação, encontrando oportunidade. Bom, resumidamente, então, está aí mostrada, né, as provas desses 2 anos que o Dr. Lair viveu nos Estados Unidos, nesse período especificamente trabalhando com o corpo lá de médicos de Harvard, no caso. Não é isso, doutor? É isso aí. Mais alguma coisa, doutor, em relação a todo o seu grande número de trabalhos e artigos científicos publicados? Eu sou autor de 38 livros, acho que é um dos recordes no Brasil, 26 estão traduzidos para outros idiomas, estão presentes em mais de 40 países. Quer dizer, eu cheguei a ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o sétimo, o oitavo e o nono, dos 10 livros mais vendidos no Brasil, em 1994, 95, eu tinha 6 dos 10 livros mais vendidos no Brasil. Então, isso aí também é uma coisa inédita. Eu não procurei o Guinness, mas eu nunca vi um autor num país ter 6 livros na lista dos mais vendidos simultaneamente. Isso aconteceu comigo. Eu tenho 26 deles traduzidos para outros idiomas. Eu tenho livro traduzido para 9 idiomas, disponível em mais de 40 países. Quer dizer, esse trabalho eu vim fazendo há muito tempo. E vocês vão ter oportunidade, espero, antes de eu morrer, de ver os meus livros na área médica. Eu estou preparando, já estou escrevendo, vou ter 15 livros no mercado na área médica. Aguardem, que vai chegar o momento. Doutor Lair, queremos agradecer, mas para finalizar aqui, eu queria mostrar a página da revista Veja, está aqui, falando exatamente sobre fake news, notícias falsas. Agora, eu não quero falar com o médico Lair Ribeiro. A gente sabe que o profissional Lair Ribeiro é extremamente estudioso também nessa questão de neurolinguística, questão de inteligência. Quais as orientações que o senhor passaria para todos que estão nos assistindo agora em relação a uma informação que aparece na internet? A internet é muito democrática, mas tem esse lado positivo e esse lado negativo. Quais as dicas que o senhor dá? Eu parabenizo a Veja por ter colocado isso na capa. Esse fake news está na capa da Veja dessa semana, porque é um problema grande, até o presidente americano está envolvido nisso. Isso é um problema muito sério, porque às vezes você não sabe discernir se a coisa que está sendo apresentada é verdadeira ou não. No meu caso, eu tenho condições financeiras, jurídicas, de conhecimento,
para poder processar esses indivíduos, tanto civil quanto criminalmente. Vocês vão ver o desenrolar disso aí acontecer nos próximos 3, 4, 5 anos, porque eu não vou desistir, eu não admito isso, eu acho que eu estou fazendo o meu trabalho de cidadania. Eu estou mostrando o aspecto da cidadania aqui, porque eu tenho que fazer por mim e por aqueles que não podem fazer. Porque se não der um basta nisso, onde que nós vamos terminar? Quer dizer que todo dia você tem que estar se defendendo de notícias absurdas que aparecem. Se comecei a falar isso ontem, pô, tem mais de 45 anos, 42 anos que eu venho falando que eu estive em Harvard, você acha que seria tão chucro a ponto de falta de inteligência, a ponto de falar uma mentira, pô, e eventualmente alguém ia descobrir? Então, por aí você já começa a analisar. Você tem que começar a fazer uma análise. Você tem que checar. Isso é muito importante. Infelizmente, nem todo mundo tem a condição de fazer a checagem que nós vamos fazer. Nesse caso aí, com acompanhamento de advogados que entendem do assunto. Hoje já tem advogados que estão especializados nesses fake news. Isso aí vai desenrolar um processo muito bonito e nós vamos dar uma lição para ensinar. Esses aí nunca mais vão incomodar ninguém. Eu prometo para vocês. Doutor Laire, a última pergunta que eu acho que muita gente deve estar pensando isso também. Quer dizer, o senhor vai entrar... eu sei que o senhor já entrou com outras ações em casos passados, qualquer pessoa que faz, né, qualquer pessoa que faz uma alegação inverídica, falsa sobre o doutor Laire Ribeiro, o senhor não perde tempo e entra com uma ação. Agora, esse dinheiro que é ganho, o que o senhor faz com esse dinheiro, doutor Laire? Eu dou para a instituição de caridade. Eu acho que o dinheiro, se eu só ponho dinheiro no bolso, é um dinheiro que seja bem-vindo. Esse dinheiro não é um dinheiro bem-vindo. Para ele se tornar bem-vindo, ele vai ter que ser útil para a sociedade. Então, eu vou entregar para uma instituição de caridade que vai transformar esse dinheiro em alguma coisa útil, pelo menos para compensar a mentira que a pessoa falou.